Salve, salve, terceirão! O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da apostila volume 10 e nessa continuidade, da unidade, na aula 7, da unidade 29, aula 7, Sistema Financeiro Globalizado, Fluxo de Capitais. Vamos continuar tratando do Sistema Financeiro Globalizado. Nós falamos na aula passada sobre os conceitos de capital especulativo, capital produtivo e da atuação das bolsas de valores do mercado financeiro nessa economia globalizada. Vamos dar sequência então aos nossos trabalhos. Bora? Vamos nessa? Aqui não, sua sirigaita! Eu convido vocês a acompanhar esse tema a partir da página 36 da apostila, em que trataremos do endividamento e dependência das dívidas externas, assim como também na parte final da aula falaremos sobre as principais instituições financeiras mundiais, o Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional. Bora! Durante as crises é comum que os investidores resgatem parte de seus investimentos nos mercados de papéis, o papel moeda, como a gente explicou na aula passada, os títulos e as ações, a fim de assegurar um lastro, ou seja, uma garantia em dinheiro vivo. Dessa forma, além das variações substanciais no valor das ações, que podem ter uma queda no valor ou uma valorização do valor, e nos índices de capitalização, que é a quantidade de valores que a bolsa movimenta, a cotação das moedas também tende a oscilar. A gente tem acompanhado aí, nos últimos noticiários a escalada de valorização do dólar, por exemplo, e é sempre possível consultar a cotação de outras moedas, do ien japonês, da libra esterlina, do próprio euro, que é uma outra moeda muito importante no mercado internacional, e do real, obviamente. O mercado financeiro internacional, dessa forma, opera sobre a permanente instabilidade, o risco, o mercado de risco. Endividamento e dependência. Uma das marcas do sistema financeiro internacional interligado, interdependente, é a interdependência entre os diversos mercados. Mesmo os países mais ricos, como Estados Unidos, podem ser simultaneamente credores, têm muito a receber, e devedores, muito a pagar no mercado internacional. Essa situação eleva os riscos de que as crises locais provoquem um efeito dominó, afetando a economia de outros países. E isso, na verdade, já foi citado na aula anterior, quando a gente falou da crise dos tigres asiáticos em 97, ou da crise da Rússia em 98, da crise argentina no início dos anos 2000, da crise dos Estados Unidos em 2001 com os atentados de 11 de setembro e, mais recentemente, a crise dos Estados Unidos em 2008, a crise do setor imobiliário, que você pode entender melhor lendo e consultando esse texto aqui, que faz um resumo, obviamente, desse momento da crise mundial. Diversos países ricos lideram a lista dos que apresentam as maiores dívidas externas brutas no mundo. No entanto, deve-se considerar que, pelo fato de suas economias serem mais desenvolvidas, sua capacidade de saldar, pagar essas dívidas também é elevada. O que seria uma dívida externa bruta? É o valor total do setor público e também privado. Muita gente acha que a dívida externa, por exemplo, do Brasil é só do governo, também é do setor privado de um país. Isso envolve governos e empresas estatais ou privadas, devem a não
residentes, ou seja, a outros países, por isso que é dívida externa internacional, como bancos estrangeiros e instituições financeiras multilaterais, que vamos conhecer melhor hoje quando surgiram, e a atuação, o papel no mercado financeiro, na economia global do Banco Mundial e também do FMI. Como você pode verificar na tabela seguinte, os Estados Unidos são o país com maior dívida externa do mundo. No entanto, seu produto interno bruto, seu PIB, também é elevado, é o maior do mundo, o que significa que esse endividamento proporcionalmente representou menos de 100% do seu PIB, que em 2013 estava em 16,79 trilhões de dólares. Ou seja, o país tem receita para poder saldar a dívida. Por outro lado, a dívida do Reino Unido, cujo montante é bem inferior proporcionalmente e bem mais expressiva, pois representa mais de 300% do volume do seu PIB, que em 2013 era de 2,53 trilhões de dólares. Ou seja, a dívida, o risco é maior do Reino Unido porque a sua receita do PIB para saldar, para pagar a dívida, é muito menor do que dos Estados Unidos. Mas a tabela aqui na sequência é um tanto quanto curiosa, né? Países com maiores dívidas externas. Então, os Estados Unidos aqui como exemplo, ó, país com maior dívida externa nesse ranking, de 15,680 trilhões de dólares. Claro que essa dívida vai ser paga a um longo prazo, né? Mas mesmo que os Estados Unidos tivessem que saldar a dívida no ato, né? O PIB do país, que foi de 16 trilhões e 79, é superior à dívida, ou seja, o país tem cash, tem receita para saldar a dívida. Não é o que acontece com a maioria dos países emergentes, principalmente, ou mesmo países ricos. Aí o Brasil, lá na época da pesquisa em 2013, ocupava a 24ª posição nesse ranking, com uma dívida de cerca de 535 bilhões de dólares, né? Contando aí ao longo de muitas e muitas décadas o acúmulo dos juros dessa dívida, do próprio capital e de juros sobre juros, enfim. É uma dívida externa bastante considerável também. As dívidas externas tendem a causar mais impacto nos países em desenvolvimento, especialmente nos chamados emergentes, que fizeram empréstimos internacionais com o intuito objetivo de financiar seu processo de crescimento. Para que tivesse acesso às linhas de crédito, muitos deles precisaram abrir suas economias ao mercado internacional. Em vários casos, como o do Brasil e de outros países emergentes latino-americanos, a elevação das taxas de juros internacionais ocorridas a partir da década de 80 produziu um grande aumento das dívidas contraídas. Alguns países devedores se tornaram insolventes, ou seja, não puderam pagar o que devem e chegaram a decretar a moratória, como a Argentina em 2001, o que gerou inclusive uma crise global. Moratória disse que é decretar a moratória quando, diante da incapacidade de pagamento de uma dívida, o devedor, de forma unilateral, só ele, né, não é um acordo entre as partes, ou até mesmo negociada, aí seria bilateral ou multilateral com o credor, estabelece um período de adiamento ou suspensão dos pagamentos, buscando obter melhores condições e prazos para restabelecê-los. Mas isso tem um impacto muito forte na economia dos países que decretam essa moratória, né? Porque eles acabam perdendo credibilidade no mercado mundial, na economia mundial. Gera nessas instituições como no FMI, no Banco Mundial, uma grande desconfiança, né, da parte dos credores com relação aos países que decretam essa moratória. É uma estratégia muitas vezes necessária, é uma manobra econômica necessária.
né, a suspensão temporária dos pagamentos dos juros e da própria amortização do capital, mas que para o mercado econômico, para esses países, gera uma desconfiança, uma insegurança. E as dívidas externas de países emergentes como o Brasil, China, Índia? Vamos falar delas. China e Índia também integram o grupo dos BRICS, formado pelos 5 mais importantes países considerados emergentes na atualidade, que seriam Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Tiveram um intensivo processo de endividamento, mais recente que o Brasil e o da Argentina. Tal processo coincide com as últimas décadas do século XX, durante o período de sua abertura econômica, quando se integraram aos mercados financeiros mundiais. Por outro lado, esses países, cujas economias são mais dinâmicas, além de deter grande capacidade de exportação no mercado internacional, apresentam melhores condições para pagar os juros e as taxas de risco oferecidos ao mercado, bem como para cumprir suas metas na quitação das dívidas externas do que, por exemplo, o Brasil. Ou seja, China e Índia também contraíram essas dívidas externas mais recentemente, a partir do processo de abertura econômica, mas têm mais garantias de pagamento das suas dívidas, em comparação ao Brasil ou à própria Argentina. Então, isso transmite ao mercado financeiro mais segurança dos devedores da parte da China e da Índia. E os mais pobres? Esses se encontram numa situação delicada, particularmente os do continente africano. Em alguns casos, o endividamento, mesmo aparentemente pequeno em relação a outros países, chega a representar até 10 vezes o valor das exportações anuais, superando expressivamente o valor do seu PIB. Tal condição impõe severas limitações ao desenvolvimento desses países e sua capacidade de promover políticas públicas que atenuem, diminuam a pobreza de uma parcela significativa de sua população. Esse cenário é comumente agravado por elevados índices de corrupção interna, regimes não democráticos e recorrentes envolvimentos em guerras civis. No caso dos países mais pobres da África, as implicações que envolvem esse tema suscitam profundos debates na comunidade internacional a respeito da origem colonial de tais endividamentos e da expressiva exploração imposta historicamente ao continente, incluindo o período da escravidão, resultando em campanhas para perdão de dívidas, que é o que o Brasil praticou em 2013, por exemplo, quando perdoou quase 900 milhões de dólares em dívidas de 12 países africanos. As negociações entre o governo brasileiro e os países devedores beneficiados pelo perdão tiveram como objetivo ampliar as relações bilaterais de comércio entre o Brasil e cada um deles, incluindo a participação de empresas brasileiras. Então isso, na época, né, para a maioria das pessoas que não tem muito conhecimento sobre o mercado econômico mundial, soa muito estranho, né? Como o Brasil, que tem a sua própria dívida, vai perdoar a dívida de outros países com ele. Mas, na verdade, é uma questão de entendimento econômico. A maioria desses países africanos, desses 12 países aí, dos quais o Brasil perdoou a dívida, jamais teriam condições de pagar a dívida ao Brasil. Então, perdoando a dívida, o Brasil buscou melhores acordos comerciais. Então, os interesses comerciais do Brasil nos países endividados, para que pudesse, então, através desses acordos comerciais, obter lucro e atenuar, então, o prejuízo das dívidas, uma vez que esses países supostamente não teriam mesmo condições de saldar essa dívida com o Brasil. Ok? Bem, dentro desse cenário econômico, né, desse sistema de economia mundo, surgiram e se consolidaram importantes instituições financeiras, das quais nós falaremos agora. Em uma economia cada vez mais globalizada, é natural que existam instituições de regulação que tentem regular
o mercado, e também de fomento financeiro, que atue no âmbito internacional, visando ao mesmo que em teoria, promover o desenvolvimento mundial. Algumas delas estão vinculadas à ONU. Isso, no entanto, não as exime de polêmicas acerca das orientações políticas que adotam e sobre até que ponto elas sofrem influência dos interesses dos países mais ricos e de grandes corporações mundiais. O estabelecimento de um sistema financeiro que pudesse organizar melhor a economia mundial e facilitar o comércio entre as nações tem sido um desafio para os países. As atitudes mais importantes nesse sentido foram tomadas durante a Segunda Guerra Mundial, no contexto que originou a própria ONU. Entre elas, destaca-se o acordo realizado em 1944 na Conferência de Bretton Woods, a qual reuniu 44 países nessa cidade, localizada nos Estados Unidos. O acordo firmado contou com a adesão de todos os países capitalistas que combatiam as tropas do eixo. Esse acordo estabeleceu que a paridade entre o dólar estadunidense e o ouro, tornando essa moeda a mais importante referência internacional do comércio. Ou seja, o dólar se tornou a moeda internacional. Mesmo antes do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deu um importante passo, na sua hegemonia, na sua supremacia econômica mundial. Afinal, o dólar americano se mantém como moeda internacional até os dias de hoje. Aqui a localização da cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, e imagens dessa importante conferência realizada em 1944. O FMI e o Banco Mundial. Embora tenham entrado oficialmente em operação 2 anos depois, foi na conferência de Bretton Woods que criaram-se o FMI e o Banco Mundial. Formalmente, essas instituições passaram a integrar o sistema da ONU, mas, na prática, sempre atuaram de modo independente. Fundo Monetário Internacional, FMI, tem como objetivo oferecer socorro financeiro a países em crise, evitando que a situação se alastre para outras economias e afete negativamente as finanças globais. Então, é o interesse global, não é uma ação humanitária apenas de ajuda, é uma estratégia de proteção do sistema. A adoção dos créditos, no entanto, obedece a critérios políticos e ideológicos, estabelecidos sobre a influência direta dos países mais ricos, com maior peso nas decisões da instituição. O que foi dito anteriormente é motivo de muita polêmica, muita crítica da parte da opinião e das economias do mundo todo. Contava em meados de 2015 com 188 membros que contribuíram com cotas de participação, ou seja, valores que são depositados no fundo que impactam proporcionalmente no peso de suas votações. Quem deposita mais tem mais peso, obviamente, nas tomadas de decisões e na influência dentro dessas instituições. Esse é o alvo das polêmicas. Dessa forma, apenas 5 integrantes, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França, concentram mais de 1/3 do peso proporcional das votações em que se decide pelas políticas econômicas associadas à regulamentação de empréstimos aos países. Os Estados Unidos, que detêm o maior peso ou maior poder no órgão, representa aproximadamente 16% dos votos totais. A distribuição dos pesos equivalentes a cada um dos membros é objeto de polêmicas. Em geral, os países com menor representação, como o Brasil, cujo peso proporcional nas votações é de apenas 1,72%. Esses países reivindicam reformas na estrutura de distribuição de cotas a fim de ampliar sua influência política na instituição. Outra controvérsia se refere às condicionalidades impostas pela instituição, política adotada também pelo Banco Mundial.
Para obter a ajuda financeira, os países devem cumprir um rígido programa de ajuste de contas internas, orientado prioritariamente para o saneamento das dívidas externas. Isso pode gerar problemas como desemprego e a menor efetividade das políticas sociais, entre outros, as quais atingem principalmente a parcela mais vulnerável da população local. Por conseguinte, o FMI torna-se um instrumento de poder pelo qual podem ser impostas determinadas diretrizes econômicas aos países endividados. Essa é a maior polêmica, envolvendo o FMI. Eu diria, uma vez que esse programa de ajuste de conta atinge diretamente a parcela menos favorecida da sociedade. Banco Mundial. O Banco Mundial foi criado inicialmente com a incumbência, com o objetivo de financiar a reconstrução dos países após a Segunda Guerra Mundial. Originalmente chamava-se Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, aí a sigla, BIRD. Atualmente dá-se o nome Banco Mundial ao grupo composto de 5 organizações, que seriam o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o primeiro, a primeira organização, a Associação Internacional de Desenvolvimento, Corporação Internacional de Financiamento, Centro Internacional para a Solução de Disputas de Investimentos e a Agência Multilateral de Garantias de Investimento. Capitalizou vendendo no mercado títulos garantidos por seus membros. Para participar do Banco Mundial é obrigatório ser membro do FMI. Por isso, atualmente, a instituição conta com os mesmos 188 membros que pertencem ao FMI. O Banco Mundial tem a sua Assembleia de Governadores, uma Assembleia de Governadores e um Conselho de Diretores, sendo seu mecanismo de voto também proporcional. Quem tem mais participação em cotas, com depósitos no fundo, tem mais poder de decisão. Os Estados Unidos detêm o maior poder de voto nessas organizações, nas 5. É importante ressaltar que o país é o que mais emprestou dinheiro para alavancar as economias da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, no estratégico Plano Marshall, criado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall. Também é o único membro com o direito de veto sobre as mudanças na estrutura da instituição. A sede do Banco Mundial, como também do FMI, se localiza em Washington, nos Estados Unidos. FMI e Banco Mundial, duas das mais importantes instituições mundiais nesse universo da geoeconomia, da economia globalizada. Eu citei anteriormente que as dívidas externas, esse chamado endividamento com instituições, principalmente essas duas, o Banco Mundial e a FMI, não é apenas do governo, mas também de empresas. Pode ser do próprio governo, de empresas estatais, o que é governo, e de empresas privadas. Não apenas os governos podem adquirir financiamentos como determinadas instituições da organização, mas também empresas, desde que garantam que em seu país de origem afiançará a dívida contraída. A dívida é de uma empresa privada, mas o governo é o fiador do empréstimo, da conta. O Banco Mundial vem se dedicando ainda a uma série de outras questões, particularmente para promover o desenvolvimento socioeconômico dos países do mundo periférico. Então, o Banco Mundial tem projetos na área social e também ambiental. Uma das iniciativas é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, o qual viabilizou pela instituição em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um programa que atualmente é considerado o maior financiador público de projetos que visam melhorar o ambiente global.
o Banco Mundial oferece linhas de financiamento a diversos países do mundo, entre eles o Brasil. Então, em parceria, a ONU e seus programas de meio ambiente, desenvolvimento, o PNUMA e o PNUD, junto com esse GEF, que é a sigla aí para o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, em parceria, atuando principalmente em países subdesenvolvidos e emergentes. Um exemplo desse tipo de programa no Brasil é o ProBio 2, Projeto de Ações Integradas Público-Privadas para a Biodiversidade. Então ele visa o uso sustentável e a repartição equitativa dos benefícios advindos do uso da biodiversidade em território nacional. Esse projeto em 2012 repassou para o Brasil 22 milhões. Isso também gera uma certa preocupação no Brasil, no tipo de política econômica praticada no nosso país, em saber se exatamente esses recursos chegaram ao seu ideal destino. E nós observamos também recentemente, em 2018, por conta da elevação dos índices de queimadas no Brasil, principalmente na Amazônia, a possibilidade do Banco Mundial fazer cortes no repasse desses recursos destinados a programas ambientais. É isso aí, terceirão. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez fica a minha recomendação para que vocês se dediquem às atividades da apostila e ao CA, ao nosso caderno de atividades, para fixar melhor esse tema, aprofundar e nos prepararmos para os desafios, que mesmo que adiado o Enem e vestibulares, eles foram adiados e não cancelados, eles irão acontecer. E a gente tem que se dar bem nesses desafios, nessas provas, ok? Para vocês, beijo no seu coração. E eu fico por aqui. Fui!